enfim. Você estava contando que você aceitou sua missão. Isso. Entrei na CNN e peguei, assim, o jornal. Era um jornal de 3 horas de duração. Um jornal com muito improviso, com entrevista que simplesmente brotava na minha frente, sabe? Não tinha, assim, um planejamento, não era algo que a gente pensasse antes. Então, foi bem diferente de tudo que eu estava acostumada. E eu tenho certeza de que eu fiz, assim, o meu melhor e eu tenho certeza que eu entreguei um produto totalmente remodelado, fiz muito esse planejamento, coisa que não tinha. Era desse jeito que a gente estava falando antes, sabe? Quando você não sabe se você vai dar uma notícia triste ou alegre. E o jornal era praticamente, como ele tinha 3 horas de duração, ele era praticamente montado no ar. Eu não tinha como ler o jornal todo antes. E aí, as coisas iam chegando, iam entrando, e às vezes, olha, não temos agora nem o que botar, porque o repórter não está posicionado, porque o entrevistado não fechou o Skype, enfim, fala aí alguma coisa. Chama aí um analista, conversa com ele. E eu, assim, né? Não era o formato que você estava Peguei muito acostumada. ali nesse começo, eu dizia assim, parecia um pau de enxurrada. Sabe, que o rio ia levando, eu ia agarrando, as coisas iam batendo em mim, e eu terminava totalmente esgotada, arranhada, machucada, e assim... Eu falei, não, vamos organizar isso aqui, vamos formatar isso aqui, vamos botar tudo direitinho, bonitinho. E aí eu comecei a fazer um pouco essa parte também de bastidores, de organização e tal. Enfim, e isso se refletiu muito no resultado do jornal, com certeza. A gente começou a ter um aumento super significativo de audiência, tivemos momentos bastante importantes, a própria CPI da pandemia, a gente passava o dia inteiro assistindo, anotando aquilo. Eu esgotava aqueles cadernos, sabe? Tipo aqueles Moleskine que você escreve. Eu esgotava vários daqueles caderninhos. Vários, anotando o dia inteiro, estudando aqueles assuntos, aqueles temas e tal. Então, é um trabalho extremamente intenso, com aquela ressalva que a gente estava falando agora há pouco, que você não pode errar. Não pode errar. Porque, no caso, por exemplo, da própria pandemia, errar é a diferença entre a vida e a morte. A gente não pode errar. Então, assim, a pressão muito grande, um sofrimento muito grande, num momento de notícias medo muito também, difíceis. Aí entra o lado humano também, né? Sim. Você indo trabalhar com medo. Tudo muito difícil. Eu também tinha muito medo, tanto que eu falei para vocês, eu fiquei em casa, literalmente, de março até novembro, sem pisar fora do meu apartamento. E quando eu cheguei lá, por que eu consegui trabalhar? Porque o estúdio era com câmeras robóticas, câmeras remotas, então eu não tinha ninguém dentro do estúdio comigo, eu me arrumava em casa, me maquiava em casa, fazia meu cabelo em casa, chegava pronta, entrava no estúdio, fazia o jornal e ia embora para casa. Eu passei esses meses todos, eu trabalhei lá mais ou menos 1 ano e meio, sem conhecer a cara de muitos dos meus colegas. Eu não via o rosto deles. Eu não cruzava com eles, porque eu não ficava na redação, que eu era uma das mais velhas lá. Então, eu não ficava na redação e eu não via eles sem máscara. Né? Às vezes, eu ia no WhatsApp da pessoa para ver a foto da pessoa, ver como ela era, sabe? Para poder conhecer o rosto dela. Enfim, então foi todo um momento muito especial, muito difícil, mas que tenho certeza de que eu entreguei. Eu entreguei exatamente o que eu me propus a fazer. Foi um momento de uma virada muito grande também na minha carreira, porque muita gente talvez não acreditava que eu pudesse fazer aquilo e pudesse tocar um jornal daquele tamanho, com aquela importância, com política, com economia, com analistas. Com 3 horas de duração. 3 horas, a gente depois passou a 2 horas, eu respirei aliviada, porque eu falei, meu Deus do céu, 3 horas de jornal, eu quero fazer xixi, sabe? Era desesperador. Você era a única âncora? A única âncora. Nossa. Então... Parabéns. Não, e falando Maratona. o tempo todo, porque... E estudando fora. Sim, exatamente. Essa é a questão. As pessoas, por exemplo, que são analistas de economia, o sujeito vai entrar e vai falar de economia. Ele vai dar até uma passada em outros assuntos, né? Todo mundo dá uma lida no jornal e tudo, mas ele vai falar de economia. Aqueles 10 O minutos analista de política, ele vai falar de política. E a âncora que tem que saber tudo que está acontecendo para poder não só puxar para os analistas falarem, como fazer entrevistas que apareciam sobre todos os temas.
E aí a gente... Você se doou ali, você se Não, entregou. eu digo assim, meu marido também, que é advogado, me ajudou muito levantando toda a parte jurídica, toda a parte de Supremo, Tribunal Federal, todas as decisões. E olha aqui, Carla, o STJ tem uma decisão aqui, o STF tem outra decisão aqui. Ele me trazia a coisa, ele lia, me trazia as explicações, às vezes já mastigadinho, olha isso aqui, assim, assado. Ele gosta muito dessa parte, dessa área, né, a área dele. Então, eu contei com a ajuda, mas é um esforço, um esforço muito grande. Sim. Então, depois desse tempo todo, eu tenho certeza que muita coisa na minha vida mudou, né? Eu acho que as pessoas reconheceram esse esforço meu muito grande, me deram uma audiência fenomenal, enorme. Mas era puxado. Eu vou dizer assim, era puxado. Meus filhos eu não vi esse tempo todo. Né, fiquei dedicada a isso. Da hora de 6 horas da manhã já acordava lendo todos os jornais, lendo jornais internacionais. Tinha que ler pelo menos uns 3 ou 4 ali internacionais para puxar o que eu ia falar com as correspondentes. Nossa, sua mente também. não descansava. Nada, nunca. Só na hora que eu ia deitar é que eu parava de ver notícia. Então eu digo assim, não me perguntem nada sobre cultura pop, sobre quem tá, o grupo que está fazendo sucesso, entretenimento, outros programas que não sejam jornalistas, não me perguntem. Porque eu não vi nada durante 1 ano e meio. Isso acarretou em alguma consequência? Fim de semana. Eu ia falar, e o BBB? Nunca vi nada, absolutamente nada que não fosse jornalismo nesse período todo. E enquanto eu não estava vendo o jornal, eu estava lendo ou lendo livros que trariam informações relevantes para o que eu precisava fazer no meu trabalho. Eu me sentia culpada se eu sentasse para ver uma série. Isso trouxe alguma consequência física e psicológica para você? Eu acho assim que muitas vezes eu me senti um pouco exageradamente temerosa. É claro que antes da vacina era normal a gente se sentir exageradamente temerosa, né? Mas mesmo depois da vacina eu ainda continuei com muito medo, porque quem tem muita informação sabe o que esse vírus é traiçoeiro, tanto que ele pode trazer de consequências que são imprevisíveis. Então, quanto mais você tem informação, mais medo você tem. E eu comecei a me sentir em alguns momentos realmente muito... Aquilo estava sendo muito pesado. Aquilo começou a ficar muito pesado. E eu acho assim que a própria dedicação, o próprio esforço foi muito grande esse tempo todo. Mas, em determinado momento, eu cheguei assim, à conclusão de que eu estava me afastando do que eu queria. Eu saí da Globo para fazer aquilo, para ir atrás de um sonho. Então, eu quero retomar esse lado, eu resolvi voltar a fazer os meus projetos e tudo. E a parte também de empresas, que eu sempre, né, desde que eu estava ainda na Globo, esse tempo todo que eu passei lá, eu sempre atendi, mas essa parte de treinamento corporativo eu estava ainda começando em 2018, e eu comecei a me afastar um pouco disso. Eu falei, não, acho que agora é o momento, já dei, sabe, a minha contribuição, não acho que eu tenha mais muito o que fazer aqui. Comecei a ver que havia algumas decisões que eu não concordava. Então, é melhor deixar, porque a coisa que eu tenho mais importante na minha vida é o meu nome, é o que eu construí. Eu não tenho, eu digo assim, é algo que só eu vou poder desfrutar, que eu não vou deixar para ninguém, não é uma herança que eu possa deixar, é o que eu carrego. E isso tem, para mim, uma importância enorme, sabe? Então, assim, para eu pegar o meu nome e emprestar para alguém, dizer assim, olha, eu vou trabalhar com vocês, vou associar o meu nome a vocês, isso precisa ser muito, muito, muito reconhecido. Muito. Porque é a única coisa que eu tenho. Sim. Não vou deixar nada para ninguém. É isso que eu tenho. Enfim, então, foi uma decisão, acho que muito pensada, muito, muito refletida. E aí veio essa surpresa do SBT.